Vamos lá, galera, aulinha saindo do forno, razão e proporção. Vamos continuar o que a gente parou antes da pandemia, tá certo? Então vamos continuar com razão e proporção, ok? Então, a partir daí a gente depois vai começar a resolver as questões da página, se eu não me engano é página 15 e página 16. Ou é página 14 e 15, eu não estou lembrado agora, mas a gente vai continuar a resolução das questões. Toda vez que se falar em razão, razão é o quociente entre dois números. Essa é a definição. Então, toda vez que você tiver uma fração, você tem uma razão. Só que no lugar de chamar numerador e denominador, vou botar aqui, certo? Para não esquecer, numerador, denominador, nós vamos chamar antecedente e consequente. São esses os termos que nós vamos usar a partir de agora. Então, numa razão, o numerador chama-se antecedente e o denominador chama-se consequente. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Se eu dissesse assim, numa escola eu tenho 1.200 alunos. Tenho 800 meninos e 400 meninas. Aí eu posso te perguntar, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Então vai ser de 800 para 400, que vai cortando os zeros aqui, 8 para 4, que vai ser de 2 para 1. Isso quer dizer que cada 2 meninos vai ter uma menina. Qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? 400 para 800, simplificando, cortando os zeros, eu vou ficar com a razão de 4 para 8, que vai dar de 1 para 2. Qual a razão entre o número de meninos e o número de alunos? Quando eu cortar os dois zeros, eu vou ter 8 para 12, que vai ficar uma razão de 2 para 3. Qual a razão entre o número de meninas e o número de alunos? Quando eu cortar os dois zeros, vai ficar uma razão de 4 para 12, que é igual a 1 para 3. Deu para entender o que é uma razão? É uma relação que vai existir, que você vai fazer uma comparação. Tá certo? Aí eu vou ter aqui, ó, razões, simplificação de razões. Já expliquei aqui a primeira parte, ó, se eu tenho 800 para 400, vai ficar de 2 para 1, essa é a razão. Então, como as unidades são iguais, então é só fazer a simplificação. 400 para 800, a razão de 1 para 2, tá certo? Agora, se eu tivesse aqui 2 metros, 300 centímetros, se eu tivesse aqui 5.000 litros e 2 metros cúbicos. Se eu tivesse aqui 3 quilos, vamos botar aqui 300 quilos e 2 toneladas. Aí você nota que a partir de agora eu tenho grandezas que são diferentes, não são as mesmas grandezas. Então, se as grandezas são diferentes, eu tenho que transformá-las em grandezas iguais. Eu não posso fazer uma simplificação de grandezas diferentes. Tá certo? Então, ó, vou passar, a unidade maior é o metro, vou passar metro para centímetro, são duas casas, 200 centímetros. Para 300 centímetros, cortando 2 zeros e 2 zeros, eu vou ter uma razão de 2 para 3. 5.000 litros, 2 metros cúbicos, cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então 2.000 litros. Cortando 0, 3 zeros com 3 zeros, eu vou ter uma razão de 5 para 2. 300 quilos, 2 toneladas, cada tonelada tem 1.000 quilos, então corresponde a 2.000 quilos.
Cortando aqui 2 zeros, eu vou ter uma razão de 3 para 20. Então lembra que se as grandezas forem diferentes, então o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que transformá-las em grandezas iguais. Olha, eu vou ter também razões com grandezas diferentes, tá certo? Uma delas é chamada escala. O que é uma escala? Muita gente acha que a escala é abrir as pernas, como na abertura dos jogos, chegam lá, abrem as pernas e chamam daquilo ali de escala. Escala é a relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Essa é a definição de escala. Você diz, onde é que a gente usa isso? Usa muito isso na construção civil, usa muito isso do exército, os movimentos que o exército vai fazer, os treinamentos do exército, eles usam muito a escala. Usam muito em fábricas, etc. Mas para dar só um exemplo bem simples, toda vez que você pega um mapa, ele tem um pontinho de uma cidade e um pontinho de outra. Então vamos supor Arco Verde e Pedra. Vou colocando aqui porque eu sei que a distância entre Arco Verde e a Pedra são 18 quilômetros, tá certo? Só que eu cheguei lá, peguei um mapa de Pernambuco, peguei uma régua e coloquei pontinho Arco Verde, pontinho Pedra, encontrei 6 centímetros, a distância entre os dois pontinhos, tá certo? Se a pergunta fosse qual a escala de construção desse mapa, então eu teria o quê? A escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então a escala é de 6 centímetros para 18 quilômetros. Olha, eu vou ter 6 para 18 quilômetros, eu vou passar quilômetro para centímetro. O que é que eu faço? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Isso quer dizer o quê? Que 18 quilômetros corresponde a 1.800.000 centímetros. Vamos simplificar isso aí por 6, tá certo? Vamos simplificar por 6. 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3, sobraram aqui 2, 4, 5 zeros. Isso quer dizer que a escala de construção desse mapa foi feita de 1 para 300 mil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada um centímetro no mapa corresponde a 300 mil centímetros no tamanho real, na distância daqui para a pedra. Algumas questões de concurso, eles relacionam isso aqui, ó. Eles não fazem essa relação, eles fazem o quê? A relação de simplificando por 6 dá 1, por 6 dá 3, então vai ficar, por 6 dá 3, então 18 quilômetros partindo daqui para cá, ok? Por 6 dá 3, isso quer dizer que cada 1 centímetro corresponde a 3 quilômetros. Isso aqui não deixa de ser uma razão, tá certo? Não deixa de ser uma razão. Só que essa razão não representa uma escala. A escala é centímetro e centímetro, tá certo? Então não vá confundir isso aqui. Um outro tipo de razão que a gente utiliza muito em física é a velocidade média. Por quê? Nós dizemos que a velocidade média é a relação entre o espaço e o tempo. Veja que esse espaço pode ser qualquer medida de comprimento e o tempo também qualquer medida de tempo. Tá certo? Não vamos trabalhar aqui o sistema SI, que é lá em física, mas fazer essa relação. Então vamos supor o quê? Que um velocista percorre 1.200 quilômetros em
5 horas. Isso quer dizer o quê? Que ele percorre 240 quilômetros em cada hora. Olha, é uma razão envolvendo grandezas diferentes, quilômetro e hora, tá certo? Só que agora eu não vou transformar porque são duas grandezas totalmente diferentes. Não são grandezas que eu posso transformar em grandezas iguais, ok? Um outro tipo de razão é, já entrando em geografia, a densidade média ou densidade demográfica. O que é que significa densidade demográfica? Número de habitantes de uma região dividido pela área ocupada por eles. Tá certo? São duas grandezas diferentes. Ora, vamos supor que Arco Verde tem 80 mil habitantes. Arco Verde tem 80 mil habitantes. E esses habitantes ocupam uma área de 200 quilômetros quadrados. Tá certo? Qual a densidade demográfica de Arco Verde? Eu vou ter aqui, vamos cortar 2 zeros, vai ficar 800 por 2, vai dar 400 habitantes por quilômetro quadrado. Olha, toda vez que falar em densidade demográfica, não estou trazendo para matemática, já estou levando para o lado de geografia, isso aqui é uma média, tá certo? Não é um valor real, isso aqui é uma média. A gente está supondo que a cada quilômetro quadrado eu tenho 400 habitantes. Pode ser mais, pode ser menos. Isso depende de quê? Se eu tenho a zona rural, pode ser menos. Se eu tenho a zona urbana, pode ser mais. Então, quando se fala em densidade demográfica, a gente fala de uma média. Vamos citar mais alguns exemplos. Renda per capita. Quando a gente vai determinar em nível de Brasil, a renda per capita quer dizer o PIB, Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes. Também eu volto a dizer que é uma média. Por quê? Porque, vamos supor, se eu digo a renda per capita do Brasil é 2 mil reais, isso não quer dizer que todo mundo ganha 2 mil reais. Tá certo? É uma média. Ok? Então isso quer dizer o quê? Que tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, ou tem até gente que não ganha nada. Mas é uma média do Produto Interno Bruto dividido pelo número de habitantes. Geralmente eu acho que quando se faz em relação a Estado é o quê? É o que entrou de arrecadação dividido pelo número de habitantes. Tá certo? Outras questões meu carro faz 9 km com 1 litro. Meu carro faz 10 km com 1 litro. Isso também é uma razão, envolvendo grandezas diferentes. Outra coisa, se eu disser, eu faço 10 bolos com 5 ovos. Eu faço 15 bolos com 10 ovos. Também é outra relação, aí envolvendo grandezas diferentes, que a gente chama também de razão. Ok? Vamos partir para proporção. Na proporção, eu vou ter isso aqui, ó. Eu disse que a razão era A sobre B. A proporção eu vou ter C sobre D. A definição de proporção, ele diz que é a igualdade de duas razões. Tá certo? O bom daqui é assim, que os cachorros participam. A igualdade de duas razões. Só que na proporção, esses termos são chamados de meios e esses termos são chamados de extremos. Daqui nós tiramos a propriedade fundamental.
propriedade fundamental. O que é que diz a propriedade fundamental? Que em toda proporção, o produto dos meios, vamos colocar na ordem, é igual ao produto dos extremos. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ok? Isso quer dizer o quê? Se eu tivesse aqui uma proporção 2 para 3, 4 para 6. Só é uma proporção se 3 vezes 4, 12, for igual a 2 vezes 6, 12. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tá certo? A partir daqui, nós vamos fazer o cálculo do termo desconhecido. Isso quer dizer o quê? Eu vou calcular um termo